O Senhor diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te glorifico nessa noite, peço a sua graça, a sua misericórdia sobre essa palavra, que o Senhor, meu Deus querido, venha usar somente como um instrumento, mas que toda a honra e glória seja dada ao teu santo nome. Que cada irmão saia daqui alimentado, abastecido, fortalecido, exortado, dirigido pela sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, hoje é um culto de Santa Ceia, conforme os irmãos observaram, e essa palavra ela também vem de encontro com isso. Aqui em Atos, capítulo de número 8, ao qual nós lemos, tem uma versão que diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Tem uma outra versão que diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Isso mostra, irmão, que nós precisamos da pessoa bendita do Espírito Santo na vida de cada um de nós que estamos aqui. O verso 8 que lemos tem uma colocação, um ponto, algo que nós devemos ter atenção, nas últimas palavras do nosso Cristo, do nosso Senhor, enquanto ele ainda estava sobre essa terra. A partir do verso de número 1, Lucas, o escritor, ele escreve para um homem chamado Teófilo. E é interessante como ele começa essa escrita. Ele fala assim, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. O que Lucas está fazendo aqui? Ele está escrevendo palavras através do testemunho que ele viu do Senhor. Ele está escrevendo coisas que ele viu, que ele observou, que ele adquiriu de informação, ele correu atrás, como é que foi o nosso Senhor? O que ele fez que eu não vi? O que passou despercebido que eu não me atentei? Ele recolhe essas informações, coisas que ele mesmo teve de experiências, e ele diz a Teófilo: eu escrevo a você, Teófilo, não só o que Jesus começou a fazer, mas o que ele também ensinou. E o texto vai dizendo, vai à frente, e o nosso Cristo, ele recolhe os seus apóstolos, ele separa os 12, ele ensina os 12, ele orienta os 12. E aqui nesse momento você tem a grande comitiva. E é muito interessante que quando Lucas vai relatar a respeito da morte, da ressurreição do Cristo, ele diz que são palavras, que têm provas infalíveis que Cristo morreu, ressuscitou, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, falando a respeito do reino de Deus. Você está observando aqui, está acompanhando a história? Lucas escreve, ele está falando sobre o Cristo, de como ele morreu, ressuscitou, e que isso não era segredo para ninguém, não tinha como alguém falar: mentira, isso nunca aconteceu, isso não faz parte da história. Foi visível a todos, a morte, a ressurreição, o aparecimento dele aos 12, eram provas infalíveis e incontestáveis. E Lucas agora está testemunhando isso. E no verso de número 4 ele diz: estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias.
O verso 6, aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram dizendo, Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel? E disse, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Verso de número 8. Mas recebereis poder, virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, como a promessa do profeta Joel, capítulo de número 2. E ser-me-eis testemunhas. Está observando? Lucas escreve testemunhando das obras do Senhor. Ele já está aqui, de certa forma, cumprindo uma ordem que nem ainda assim havia sido escrita. Que ele está escrevendo e já testemunhando. Que ser-me-eis testemunhas, tanto Jerusalém como toda a Judéia, como Samaria até os confins da terra. Irmão, observa que você que está aqui hoje, você tem uma enorme responsabilidade. Você não foi chamado por Deus para ser um mero influenciador famoso, não. Você não foi chamado por Deus para ser um ator de grande nome, não também. Você não foi chamado por Deus somente para ter conquistas terrenas e momentâneas, muito pelo contrário. Você não foi chamado por Deus somente para ser conhecido, não. Nós, a igreja do Senhor, começando lá atrás pelos apóstolos, foram chamados para ser testemunhas do nosso Deus. Somos testemunhas de tudo aquilo ao qual nós temos experimentado, ouvido e participado a respeito da palavra de Deus. Isso é tão importante que antes de ir para o lado espiritual, eu quero explicar para você o lado jurídico, humano, de uma testemunha. O que é uma testemunha? Qual é o papel dela? No contexto jurídico, uma testemunha é alguém que viu, ouviu, participou de um fato. Isso é fato. Se você procurar aí, a informação é essa. A testemunha viu, ouviu, participou. Se você for participar ou ver um acidente, a polícia chegar lá, tá só você e a vítima. Se você viu o que aconteceu, eu vi, então vem. Entra aqui que nós vamos lá, você vai... Não é assim, Sabrina? Você vai lá participar também. O que ela vai ter que fazer lá? Falar o que ela viu. Se ela participou, se não, se alguém mexeu no corpo, se não, que carro que virou, de que mão que veio. Não é assim? Ela só vai relatar, dizer, explicar o que ela viu, o que ela ouviu, o que ela participou. O que ela vai relatar ali? Essas três coisas. De que forma? Somente dizendo a verdade. Sem dar opiniões. A testemunha tem que chegar lá para o policial, para o delegado, sabe lá Deus quem vai receber ela, e falar assim, não, então, é porque eu acho que quem errou... Não, ela não tem que ficar fazendo isso, não é papel dela. Não é ela que tem que tentar decifrar quem é que estava certo e estava errado. Ela falou, não, esse aqui entrou pela contramão, o carro veio e bateu nele. É só que ela tem que dizer. Não, mas que aqui não devia ter essa curva aqui. Isso não é papel dela. Ela não é agente de trânsito, não é nada disso. Ela tem que dizer o que ela viu, que ela testificou, que ela participou. Esse é o papel da testemunha. Sob compromisso legal de que se ela omitir, que se ela mentir, que se ela quiser inventar os fatos que comprometam o curso do processo, sobe pena legal. Sofre com penalidades judiciais. Por que você mentiu? Não foi assim? O Brasil tem muitos casos disso. Só você dá uma pesquisadinha, você vai achar um monte. Gente que foi linchado porque alguém gritou lá que ele foi abusador e não tinha prova nenhuma, mas porque alguém gritou. Tem um fato sobre isso, de um homem que ele prestou um serviço para uma família e simplesmente a família não quis pagar. Aí as pessoas dessa casa gritaram que ele era um abusador. Os vizinhos foram lincharam ele, mataram ele. Depois foram ver, não era nada disso. Só porque não quiseram pagar e inventaram a mentira, mataram o homem. O que é isso aqui? Não é uma testemunha falsa? Não é algo mentiroso a respeito de uma pessoa? Testemunharam algo que nunca aconteceu?
Isso é falso testemunho, isso é mentira. E olha o que aconteceu, matou um inocente por conta de uma falsa testemunha, de uma mentira. Isso não aconteceu. Isso é tão importante, o fato de você ser uma testemunha. Deuteronômio 19,15 diz assim, ó, pela boca de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. 2 ou 3 testemunhas. Chega lá alguém e fala, o irmão Francisco não é tal lugar. Ah, viu? Tá. E aí? Alguém viu lá também? Não. Mas como é que foi? Aí ele estava dessa forma, dessa. Então vou chamar o irmão aqui. Uma palavra contra a outra. E aí? Tem que ter discernimento do espírito, né? Para ver quem está falando a verdade ou não. Mas e aí? Chega 2, 3 pessoas. E o irmão Francisco assim, assim, assim. Vê o segundo. A irmã estava assim, assim, assim. Já concordou com o primeiro. Vê o terceiro. Eu vi o irmão assim, assim, assim. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas se estabelece o fato. Acusações contra os presbíteros da igreja. Você pode vir falar qualquer coisa? Não. Tem que vir trazer as suas testemunhas também. Ó, aconteceu isso. Alguém viu? Viu ele lá? Viu ele saindo? Tem como provar isso? A testemunha é algo muito importante, irmão, no nosso processo disciplinar. No nosso processo de peso, de informação das coisas. Estou falando secular, é jurídica. Êxodo 20:16. Não dirás falso testemunho. Olha aí. Tá vendo? Mais uma ordenança de como deve se comprometer o homem de Deus, a mulher de Deus. Para que não caia nessas condenações. Porque não, eu ouvi dizer. Não, não é isso que você tem que fazer. Você ouviu? Não, não ouvi. Então você não é uma testemunha. Você não é uma testemunha. Você não viu, você não participou, você não estava lá. Provérbios 19:5. A falsa testemunha não ficará impune. Eu vou lá só com... não, eu vou lá, todo mundo lá, vou lá dar pelos também. Vamos lá, vamos participar. Só para eu estar no meio. Você não vai ficar impune. A sua hora vai chegar também. Como eu disse, no meio jurídico, pode gerar condenação injusta, pode destruir reputações. Olha que coisa feia, irmão. Imagina, você acabar com a vida de alguém, com o nome de alguém, com o trabalho duro inteiro de alguém, porque você não gostou e que você quer inventar uma mentira contra ele, que você quer dar um falso testemunho sobre a vida dele ou dela. E também pode levar à prisão. Isso é uma falsa testemunha, porque ela compromete que a justiça seja feita da forma correta. Amém? Você pode observar que se no tribunal humano o falso testemunho é grave, quanto mais no reino de Deus. Se aqui no meio nosso a testemunha já tem o seu peso, o seu comprometimento, a sua importância, imagina o reino de Deus. Imagina para o Senhor. O que seria uma boa testemunha? Jesus toma esse conceito sério e ele aplica à sua igreja, aos primórdios, aos apóstolos. Fala, vocês que estão me ouvindo, vocês são as minhas testemunhas de que o que eu fiz realmente é verdadeiro, de que o que eu falei realmente é a verdade, é o reino de Deus, é o que eu passei, é o que eu vivi. Agora você vai comunicar isso boca a boca. Você vai levar essas verdades, porque você é uma testemunha do que aconteceu. Se alguém chamar você ao tribunal, como é que é esse negócio de ser crente? É assim, 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 e é assim. Por quê? Porque eu participei. Eu ouvi. Eu vivo isso. Por isso eu tenho moral para poder testemunhar a favor da causa. A palavra grega para testemunho é martis, de onde vem a palavra mártir. Alguém que dá testemunho mesmo com o risco da própria vida. Imagina você ter que testemunhar contra o chefe do tráfico. Você viu? Você viu quando ele cometeu o crime? Você viu quando ele cometeu o ato criminal contra o outro? Você estava ali na hora. Ah, você tá? Então vem. E aí?
Você vai falar? Não foi ele. Ele fez isso, matou com tantos tiros, foi assim e foi assado. Isso é testemunha. Um mártir. Ainda que depois ele venha e me mate da forma, pelo menos eu fiz o que era correto, eu disse a verdade. Realmente ele fez isso. Isso é uma testemunha. Essa é a responsabilidade que pesa sobre mim, sobre você. A testemunha que Jesus espera aqui, conforme lemos Atos 1:8. As testemunhas teriam o poder ou a obrigação de testemunhar a vida do Senhor, a sua morte, a sua ressurreição e também o seu senhorio. 1 João 1, capítulo 1, verso 1 ao 3. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada. E nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Está vendo aqui o testemunho que João dá? O que mais que ele fala aqui? Tem alguma emoção dele aqui no meio? Tem alguma opinião dele aqui no meio? Não. O que vimos, o que ouvimos, o que participamos, o que contemplamos, o que tocamos com a mão da palavra da vida, o que foi manifesto, é isso que nós anunciamos para vocês. Para quê? Para que vocês tenham comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Não tem outra pregação do Evangelho senão através de testemunhas. Não tem como pregar o Evangelho se não for testemunhando do amor de Deus. Não tem como falar do amor de Deus se você não provar o amor de Deus. Não tem como levar Cristo a sério se você não for alguém que viu, que ouviu. Ah, irmão, mas eu não vou ver, eu não vou ver o Senhor. Claro que não. Mas você pode ver as maravilhas dele. Você pode ver os milagres dele. Você pode ver as transformações que ele traz. O que vimos, o que ouvimos, o que nós podemos contemplar. Isso é o que nós passamos para frente, passamos adiante. Tem que inventar moda, irmão. Tem que inventar, porque o Evangelho ele não é esse negócio chulo, pequeno. Da onde foi que é mais gratificante para o homem ouvir que ele é salvo, que ele é restaurado por Deus, que ele é tirado de um lamaçal de pecado e que agora Deus restaura a alma desse pecador miserável e ele tem acesso ao trono de Deus? Aonde foi que inventaram que isso é menos importante ao ponto de alguém falar, olha, isso aqui é pequeno, vamos mudar a liturgia do culto, vamos mudar a palavra do culto, vamos distribuir chaves, vamos distribuir bênçãos, vamos dizer que o povo vai ser abençoado, vamos pedir somente ofertas e oferecer para eles os reinos, os mundos, as glórias que são passageiras. Da onde foi que isso aconteceu? Quem testemunha dessas coisas? Lembre-se que o único que ofereceu todos os reinos, toda a glória, tudo, não foi Jesus, não foi Satanás. Lembra de Mateus capítulo 4? O que é o Evangelho? É testemunhar das boas novas. Aquele que mente não mente mais, o que rouba não rouba mais. O que era perdido à margem da sociedade, agora é um homem de valor, um obreiro, um consagrado, um servo de Deus. Isso é o que nós testemunhamos, o que nós vimos e ouvimos, o que nós podemos contemplar, o que você consegue tocar pela palavra da vida, como diz em 1 João. Você recebe isso para a sua vida? Você quer ser essa testemunha? A testemunha fala do que, de certa forma, ela experimentou. Ela experimentou a informação de ver, de ouvir, de contemplar, de participar. Não somente do que ela ouviu dizer. Aí você pode observar, mas irmão, como é que eu vou fazer isso? Porque eu sou um homem natural. Como é que eu vou testemunhar das coisas de Deus? Como é que eu vou ser
uma testemunha viva, uma testemunha poderosa, uma testemunha eficaz na obra de Deus. Porque eu sou um ser humano falho. É aqui que eu vejo o quanto o Senhor era sábio. Quanto que Jesus foi cirúrgico. Se você voltar alguns versículos, o que ele fala ali? Não saiam de Jerusalém até o quê? Que venha sobre vós o cumprimento da promessa. Que promessa que é essa? Que venham sobre vós o Espírito Santo. Porque o homem natural, ele não consegue ser testemunha de Cristo. Ele não consegue. Por isso que muitos caem. Por isso que você vê pessoas que querem testemunhar, que têm boa vontade, que têm desejo. Não, eu quero ser testemunha, eu quero ser uma nova pessoa. Eu quero mostrar a minha transformação. Mas saiu de Jerusalém antes da hora. Saiu de Jerusalém antes do tempo. Eu quero ser uma testemunha ferrenha do que Deus fez na minha vida. Mas saiu de Jerusalém antes. Não esteve em comunhão de oração de Jerusalém antes que o Espírito Santo a sobrepusesse sobre ela e tomasse a vida dela, que viesse com ela com poder, com virtude. E o poder aqui, esquece esse poder neopentecostal, demoníaco que tem por aí. Não é nada, é a força do Espírito Santo, é o dinamismo do Espírito Santo, é a força sobrenatural, uma capacitação sobrenatural para que você tenha força para testemunhar. Ah, irmão, não tem força para isso. Fique em Jerusalém. Fique quietinho, irmão. Quanto menos você se movimentar agora, melhor é. Quanto menos você tomar atitudes agora, melhor é. Não tem... Quietinho. Não fala nada. Segura. Até o Espírito Santo te dê intrepidez, como deu a Pedro, para que ele pudesse pregar e almas serem salvas, e almas serem alcançadas através do testemunho que Pedro deu, a pregação que ele fez, a conduta que ele teve. Ah, irmão, mas eu ainda não tenho certeza. Segura, espera, ora mais, consagra mais, jejua mais. Aí você vai, até que você tenha certeza que você tem o poder sobrenatural de Deus através do Espírito Santo. Como que isso se dá? Vou explicar para você. O que é natural, Gabi? Natural é eu, agora aqui, tomar uma atitude. Vou testemunhar. Aí eu vou ter situações ao qual eu vou ter que cumprir isso, né? Eu não tomei atitude, então agora vou ter que agir conforme tal atitude. Aí eu me deparei com o problema. Aí é um homem natural com um problema natural. Um nervosismo, uma situação difícil, uma briga com o marido, uma briga com a esposa, um problema com o filho, algo de trabalho para resolver. Coisas naturais, que acontecem com todo mundo. Aí você vai lá, o homem natural com o natural. Normal, né? Aí tem aquela briga de igual para igual. Você tem chance de perder, tem chance de ganhar. 50% para cada lado. Os dois naturais. Agora, e eu não estou nem levando que essa parte natural pode ter por trás um movimento espiritual. Estou colocando coisa comum. Você ficar nervoso que o carro estragou, você ficar nervoso que alguém disse uma palavra que você não gostou. Isso é natural, natural com natural. Agora você imagina que por trás disso tem algo sobrenatural, você já está em desvantagem. E tem uma ação do mal, utilizando de meios naturais para pegar você que não ficou em Jerusalém o tempo suficiente, que não tem o poder sobrenatural do Espírito Santo ainda sobre você. Não está ainda, essa palavra não é para ímpio, é para crente, são para os apóstolos, são para testemunhas do Senhor, para irmãos convertidos que já receberam o Espírito Santo. Mas a gente não está falando disso, está falando das virtudes do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, de uma ação sobrenatural do Espírito Santo, de um revestimento do Espírito Santo. Então nós temos as armadilhas de Satanás, os problemas naturais e tem o homem natural do lado de cá. Já converteu, está ali, é um homem. Quais são as chances dele perder agora?
100%. Porque ele tem uma ação sobrenatural através de Satanás, ele tem as ações naturais através desse mundo, os impercaus, e ele está ali, à deriva. Agora, imagina agora esse homem aqui, ó. O homem que permaneceu em Jerusalém, que recebeu do Senhor o domínio, a virtude, o poder do Espírito para ser testemunha. Ah, irmão, contra esse homem aqui já não tem essas coisas, não. Se ele está cheio da virtude do Espírito Santo, se ele está capacitado para isso, ele acorda, ele olha, ele observa, furou o pneu. Oh, glória. O que eu vou fazer agora? Ele parte para outra opção. Ele já venceu aquilo ali. Aquele problema já não dominou ele, já não ganhou ele. Ele já soube desviar daquilo, porque ele é cheio do Espírito Santo. Ele está com o poder, com a plenitude do Espírito sobre a vida dele. Para ser o quê? Testemunha. Agora você imagina. Aí já abre, dá um chute no pneu, o vizinho já olha e fala, mas o que é isso? Que testemunha que é essa? Ó, peguei na ferida, né? Que é isso? Que negócio, que coisa de louco que ele está fazendo. Mas isso aqui não é o irmão lá da igreja? Né, Francisco? Não é assim? Você quer chave de fenda? Aqui, aqui é a chave de fenda sua. Não. Pede 50 mil vezes a mesma chave. Aqui, toma. Um oitavo. Não, mas pequeno, eu quero. Toma aqui. Ele é controlado não pela sua carne, por coisas naturais. Ele é controlado pelo Espírito Santo. Amém? E ele vai. Que aquele irmão lá é paciente. Aquele irmão lá é cheio do Espírito Santo. Ele testemunhou bem da fé que ele tem. Ele se saiu bem disso. Olha lá que pressão que ele sofreu ali. O patrão falando, gente enchendo a paciência dele. Olha lá como é que ele resolveu isso. Na paz, na tranquilidade, no amor, na bondade. Porque ele está o quê, irmão? Revestido, cheio do poder do Espírito Santo. Não é poder político, não é poder de eloquência. É espiritual, irmão. Pode ver, a pessoa pode ter todos os dons naturais, de eloquência, de fala, de dinheiro. Se ela não tiver o poder do Espírito Santo, uma hora ou outra ela surta. Ela briga com alguém, ela pisa no tomate com alguém, mas não é isso. Ser testemunho de Cristo é algo muito maior. Você é uma testemunha? Você é uma testemunha verdadeira do Senhor? Você testemunha de Cristo de forma piedosa, verdadeira, santa? Quando alguém olha para você e fala assim, esse irmão aí, esse aí é uma testemunha de Cristo. Olha o olhar dele, olha a fala dele, olha como ele se comporta, olha a maneira como ele trata as pessoas. Olha essa irmã, olha que bondade, olha que bom grado que ela usa com as pessoas. Olha, ele podia mentir aqui, hein? Não mentiu. Testemunhou do Cristo dele. Foi até as últimas consequências. Não mediu esforço. Podia ser morto pela espada, mas ele falou a verdade. Fiz, não fiz, é assim, não é. Sem o Espírito Santo, não tem testemunha, só tem discurso. Pessoa que prega somente e por pregar, por falar sem ter o Espírito Santo, ele é somente alguém que faz belos discursos. Eu posso vir aqui e falar um discurso tremendo aqui para vocês, coisa linda, fazer você chorar aqui. Mas se não tiver Espírito Santo, não passa daqui. Tudo que eu disser aqui, no bastidor, cai por terra. Mas quem tem o Espírito Santo, aí não tem discurso, tem testemunho. Ele testemunha das verdades do Senhor. As pessoas olham para ele e falam, esse irmão aí, ele realmente está falando sobre isso, mas dá para ver que ele testemunha de algo que é verdadeiro, que é santo, ao qual ele já provou, que ele já viu, que ele já ouviu. Isso não é só para mim, não, é para você também. O testemunho, Atos capítulo 1, verso 8, começa lá em Jerusalém. Em Jerusalém, fica aí. Ah, mas eu estou achando que... Não, aqui não é lugar para quem acha, irmão, aqui é lugar para quem é. Começa por aí.
Ser testemunha de Cristo não é porque eu acho que eu posso ser uma testemunha. Não, é para quem tem certeza que vai ser. Quem acha, fica em Jerusalém. Fique quietinho da igreja, fique quietinho orando, fique buscando o Senhor. A hora que você receber o poder do Espírito, a convicção, a capacitação de que se preciso for, você entrega a sua vida, aí você está apto para o santo trabalho, para o santo ministério. Senão fique quietinho em Jerusalém, sem mexer com muita coisa. Começa Jerusalém. Por que Jerusalém? Geografia. Jerusalém, berço do cristianismo, Cristo instaurando seu ministério. Quem que estava ali? Os apóstolos, as pessoas mais próximas. Vida pessoal. Quem é mais próximo de você? É ali que começa. Ah, agora começa a apertar o cinto. Está de cinto? Puxa um botão aí. Vida pessoal. Ô glória. Né? Ah, irmão, que eu quero ser testemunha de Cristo lá na África, lá na Alemanha, lá nos Estados Unidos. Eu quero chegar lá mandando o Massachusetts, Ohio para todo mundo. Irmão do céu, se você não consegue testemunhar para o seu pai, para sua mãe, você vai fazer o que lá, criatura? Você não consegue testemunhar para quem está do seu lado ali, ó, próximo de você. Você não consegue ser dar um bom testemunho de cristão sendo um pai fiel ao seu filho, sendo um esposo fiel à sua esposa, sendo um trabalhador honesto. Você testemunha em todas as áreas. Você é chamado a testemunhar. Não tem essa separação do sagrado e do mundano para nós, irmão. Para nós tudo é sagrado. Aonde o crente está é sagrado. Está trabalhando, seu serviço é sagrado. Você está ali, você não é santo, você não é espiritual, então você está ali trabalhando de forma a testemunhar de Cristo naquele lugar, fazendo da melhor forma, agindo da melhor maneira, sendo o melhor cristão que você pode ser. É assim que funciona. Jerusalém. Você testemunha em Jerusalém, dentro da sua casa ali, ó, nas suas quatro paredes ali. Quem mora com você? Começa ali. O infeliz não consegue ser nem dentro da casa dele. Se alguém falar assim, eu posso, irmão, ter o melhor testemunho de vocês aqui. Você pode olhar e falar assim, Rodrigo, nossa, que irmão, que pregação, que seriedade, que modelo. Posso ser para você. Mas para Deus conta. Para Deus conta o testemunho que ela dá. Que ele dá. Paulo escreve para Timóteo, aquele que não cuida bem dos da sua casa, ele negou a fé e é pior que o infiel. Posso receber os aplausos, os glamoures de todos vocês que estão aqui. Nossa, o Rodrigo, que irmão abençoado. Aí quando chega dentro de casa, parece um ímpio, pior que o ímpio. Começa em Jerusalém, a sua vida. Quem está próximo de você. Eles veem isso, eles veem esse testemunho, eles observam a diferença que você transmite. Ah, irmão, mas isso não importa. Ah, tá bom, então, esse aqui, então vamos melhorar aqui. Ó. Atos 15, 22. Quando eles estão falando das viagens missionárias, eles escrevem assim, ó, então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger homem dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas. Qual eram as qualificações deles? Homens distintos entre os irmãos. Quem ia fazer as viagens missionárias com Paulo e Barnabé? Homens distintos. E olha que interessante, irmã Exília. Quem é que separou? O Espírito Santo que desceu lá e falou, você... Eu acho que tudo é através do Espírito Santo, mas foi os apóstolos, os anciãos ou os presbíteros, com toda a igreja. Testemunho. Eles eram distintos. Eles eram irmãos que se destacaram porque testemunharam da melhor forma. Está entendendo? Amém? Amém? Jerusalém. Aí Jesus falou que não é só Jerusalém também que você tem que testemunhar, não. É na Judéia. Olha aqui, essa aplicação é muito boa, irmão, muito boa. Isso aqui até eu gostei. Judéia. O que significa Judéia? Judéia é uma cidade do lado.
É uma circunvizinhança. O que significa isso? Depois que você casou, Jerusalém é sua casa. Casa da sua mãe é Judéia. Deu para entender? Deu para entender? O que eu faço agora, né? Você mora com a sua mãe, a casa da sua tia é a Judéia. O que eu faço, né? Jerusalém é sua casa, Judéia, circunvizinhança. São os familiares. É a comunidade. É o trabalho. São os vizinhos. Estão ali. Até professam a mesma fé. Falam do mesmo Deus. Estão ali. E você dá um bom testemunho em casa de Cristo, dá um bom testemunho também perto deles. Não é só quando está dentro da igreja. Não. Sabe para comer o lanche? Não tem piadinha de mau gosto. Tem palavras de duplo sentido. Isso é dar um bom testemunho de Cristo. Você brinca, você dá risada, você tira sarro, você fala, mas a todo momento você fala, mas eu estou com o poder do Espírito Santo aqui. É isso que eu não posso falar. Não, começou um negocinho, você já dá uma desviada no assunto, não é assim? Já dá uma esquivada. Isso é testemunhar. Na Judéia, aos familiares, aqueles que estão próximos, que estão vendo, correndo o risco de acontecer o quê? O emaranhado de gato qualquer hora. Você está lá, alguém fala uma coisa e fala, mas não é bem assim, não. É o quê? Não, mas não é mesmo. Aquela boloteirinha ali, né? Daqui a pouco volta. Ué, não é mesmo? Só que ele fala assim, Jesus não morreu. Não, morreu sim. Aí vai para muitos crentes que não são testemunhas prontas, aí Jesus morreu. Talvez não morreu mesmo, não. Não, eu acho que não. Não lembro do pastor ter falado disso. 55 cultos, o pastor fala a mesma coisa e ele não entendeu. Mas ele faz o quê? Ele dá uma falsa testemunha. Dá para trás, ele volta, retrocede. Irmão, não volta não. É na Judéia também, nos familiares, na comunidade. Tá, irmão, eu sou uma vida pessoal minha, eu dou testemunho na Judéia. Tá, mas aqui nós estamos entre os crentes ainda, né? Circunvizinhança, pessoal próximo. Aí nós vamos para Samaria. Samaria, o negócio já entorna, Júlio. Aqui em Samaria, não são pessoas agradáveis, não. São pessoas hostis, que lutam contra. Samaritano era a junção de judeu com assírio. Aí deu esse emaranhado de gato que saiu essa raça samaritana. Então tinha o preconceito religioso dos judeus natos com os samaritanos. Vocês lembram lá, quando Jesus encontra a mulher samaritana? O que os discípulos queriam fazer antes? Contornar o caminho. Vamos passar por Samaria? Eles não queriam nem passar por lá. Jesus falou o quê? É necessário que passemos por lá. Por que Jesus está fazendo isso? Ele já está testemunhando que o amor de Deus abrange a todos. O amor de Deus não abrange somente a sua santa e gloriosa igreja, irmão. Tem que entender que você não é essa estrelinha da árvore de Natal que brilha e que reluz. O evangelho não é só para nós. Você não pode ter como em mente somente o que o povo da época de Jeremias tinha. Nós temos o templo. Nós temos o templo. O templo é nós. Se nós temos o templo, Deus habita lá, nós somos o povo. Aí Jeremias vem e fala assim, ai meu Deus, corrige os seus caminhos. Acerta essa vida, arruma isso. Deus está preocupado com o templo, está preocupado com as almas. Aquele que ganha alma sábio é. Tem gente que não sabe pregar, que não sabe falar e, pior de tudo, não sabe testemunhar também. Eu acredito que muito além do que só falar, é o testemunho. Você pode falar, irmão, grego, hebraico, aramaico, no sotaque, koiné, do grego que for, inglês, paranaense, no sotaque baiano, pode falar o que for. Se a sua vida não for condizente com essa sua fala, de nada serve. O mundo traduziu isso como? As palavras convence e o exemplo arrasta. Mas, biblicamente, o que nós temos de instruções? O testemunho é mais poderoso do que qualquer palavra dita. Através do nosso próprio Cristo, você vê esse exemplo. Ele vai lá e fala assim, ame o seu próximo. E onde que ele foi? Vamos lá em Samaria. Talvez alguém pudesse olhar e falar assim, não, Samaria não. Ele falou, não,
Mas não é isso que eu estou pregando, não é isso que eu estou ensinando para vocês. Vamos passar por Samaria, porque o meu evangelho ele não é só preso dentro da igreja, ele deve ser levado também para os gentios, para os ímpios. E como é que eles vão ler isso? Você acha que o ímpio vai ler a Bíblia? Não vai ler, irmão. Quem que ele vai ler? Vai ler você. Ele vai ler o seu testemunho. A maneira como você se porta lá fora. É isso que ele vê. É isso que ele lê em você. Você é um testemunho de Cristo. Ele está de olho em você. Hebreus diz que nós estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunho. Às vezes até perto. Eu entrei aqui, ó, fiz uma conversãozinha proibida aqui. O Murilo comigo na moto. Pai, aqui não pode. Nossa. Nem lembrei, irmão. Costumava virar de bicicleta. De carro eu ainda vou reto. Eu estava de moto e aqui, pai, que não pode. Pensa. Queimei o filme, né? Você deve ser testemunha até onde há resistência. Até onde as pessoas acham que não. Ah, não, não posso. Ah, não, não vou. Ah, aqui não, ele não merece. Esse aqui eu não vou testemunhar para ele, não. Eu não vou ser bom para esse aqui, não. Eu não vou tratar esse aqui bem, não. É ímpio. É ímpio, é descrente. Não professa a mesma fé. Nunca acredita como eu acredito. Não fala como eu falo. Não se veste igual a mim. Se fosse você daquele lado de lá, você falaria da mesma forma? Você agiria da mesma maneira? Jerusalém, Judéia, Samaria. E agora, até os confins da terra. Sabe o que você entende com isso aqui? É que o seu testemunho, ele pode te enviar para lugares onde você nunca imaginou. Talvez eu estou falando isso aqui e você falar, irmão, mas para onde? Até os confins da terra. Quem sabe ano que vem onde você vai estar? Quem sabe se Deus aponta para você e observa a sua fidelidade, observa o seu amor pela obra, observa o seu desdobramento para que o nome dele seja exaltado entre as nações. Porque tem muitos crentes, até mesmo no nosso meio, que são uma vergonha para o evangelho. São mentirosos, são hipócritas. Não testemunham de Cristo, testemunham de Satanás. Testemunham de obras carnais. Testemunham ainda de não ser convertidos. Testemunham que eles ainda não têm o Espírito Santo. Fazem coisas abomináveis para o Senhor. E acham que estão testemunhando de Cristo. Como? Dessa forma? Desleixada? Dessa forma sem pulso, sem testemunho. Você não foi chamado para ser próprio estar na igreja, não. Foi chamado para ser fiel. Testemunhar do nome do Senhor, da conversão, da mudança. Ah, irmão, tenha paciência com essas coisas. Romanos 2, 24 diz, porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Quer saber o que eles faziam? Vou falar para você. Eis que tu, que tens por sobrenome judeu, repousas na lei, te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por leis, confie que és guias dos cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor dos nécios, mestre de crianças que tem a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Aí ele chega, no verso 24. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Tem muitos que são assim. Não, porque eu sou da igreja, irmão. Escuta a palavra, estou na igreja. Eu não sou como eles, sou guia deles. Eu sou guia desse pessoal cego. Não.
Eu sou luz no meio do que estão em trevas. Tu que ensinas o outro, você não consegue ensinar você mesmo, não? Você que fala tanto de Deus, será que o tanto que você fala da boca para fora, ela não vem pelo ouvido e entra no seu coração? Você não participa disso? Você não contempla isso? Você não absorve isso para depois poder dizer, irmão, isso está errado. E o irmão poder falar assim, verdadeiro, irmão, verdadeiro é o seu testemunho. Eu consigo ver a sua mudança e realmente foi transformado. Se houve transformação para você, também há para mim. Agora eu chego, irmãs, e ele só faz isso está errado. Aí eu viro as costas, já faço a mesma coisa que eu acabei de condenar a irmã. Por causa disso, o nome do Senhor é blasfemado entre os gentios. As pessoas falam de Cristo, mas vivem o contrário. Somente usa o nome de Deus para benefício próprio. Você vê lá, né, a faixinha do jogador, 100% Jesus, I love Jesus, e não sei o que Jesus. Aí o juiz vai, não marca uma falta, coitado da mãe do juiz. Ele escandaliza ao invés de edificar. Sabe que ele se torna uma testemunha falsa do evangelho. Aí eu pergunto para você, se aqui nessa terra, com juízes ímpios, com homens carnais, mundanos, uma falsa testemunha ela já pode ser até presa, o que você acha que vai acontecer com uma falsa testemunha do reino de Deus? Para aqueles que prestam um desserviço para o reino. Para aqueles que, além de não testemunhar o que Cristo fez, ainda põem em descrédito. Porque é assim que o mundo, que o ímpio age. Ele olha para você, o que ele faz? Ir para a igreja ser assim. Dessa forma. Ah, não vou. Há tempos nós passamos por momentos assim. Você chamava alguém para ir para a igreja, a resposta era assim, eu vou para a igreja do pastor fulano, pai de ciclano. Você já nem falava mais nada, irmão. Se ninguém tinha coragem de falar mais, você fala, irmão, é lá mesmo. É lá. É na igreja do ciclano que o fulano faz isso? É lá. Amor, quiser não precisa nem ir mais não, porque até eu tô querendo sair de lá já. Tristeza. É o testemunho. Você sai daqui, você sai com um alvo nas costas, uma responsabilidade. Você sai levando o nome de Cristo, você sai levando o meu nome, sai levando o nome dos irmãos. Ah, lá da igreja do Rodrigo. É assim, a igreja é minha, certo? A igreja é do Senhor. Mas eles falam do Senhor? Não. Lá na igreja do Rodrigo. Será que não está vendo isso, não? É assim. E, consequentemente, a cada mau testemunho que você dá, é uma pedra de tropeço que você é para alguém. Aquele que um dia poderia se converter, vendo as suas boas atitudes, ele se afasta da cruz, vendo esse ímpio que você é ainda. A igreja do Senhor não é uma espectadora nesse mundo, irmão, somente vem aqui assistir o culto, não. Você não foi chamado somente para vir aqui e participar, não. Você veio aqui para ser uma testemunha, você vê o que acontece aqui. Você observa os milagres. Você tem o Espírito Santo testificando dentro de você a palavra. As pessoas acham que vêm para a igreja somente para ganhar debate, para ganhar discussão, para dizer que é o melhor. Não, você vem aqui somente para testemunhar do Senhor. Ah, mas eu fui lá testemunhar, ninguém me aceitou, ninguém gostou do que eu falei. Tá, o que Jesus falou que era para fazer? Alguém lembra? Não aceitou a palavra, né? Bate o pezinho e próximo. Vai testemunhar, você tem que testemunhar. Ah, mas ninguém gostou. Bate o pé, vai embora. Apocalipse 12:11 diz:
que os crentes venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Eles se apegaram àquilo que falavam, eles se apegavam àquilo que proferiam, àquilo que eles viviam, eles se apegaram àquilo com tanto fervor que eles venceram, porque eles testemunharam com tanto ímpeto que era impossível eles não transmitirem verdade com aquilo. Eu li um testemunho que deram de Jonathan Edwards, o pregador puritano, que quem escreveu o testemunho falou assim, que as pregações dele não eram pregações exaltadas. Ele não gritava, ele falava calmo, por vezes lia, mas ele transmitia uma graça, um intelecto, uma espiritualidade, tantas informações, que quem o ouvia ficava impactado com aquelas palavras que ele dizia. E era um homem que pregava de forma tranquila, calma, mas era um testemunho, era um amor, era uma devoção. Eles viam naquele homem o verdadeiro espírito que guiava a vida dele. Ele não se alterava, ele não se opunha, ele somente guiava as palavras para os corações. E o Espírito Santo fazia a obra, convertia e edificava a igreja. Isso é uma testemunha. Sabe como é que você tem que testemunhar agora? Do seu Cristo. É ir para casa agora e falar assim, não, peraí. Tudo que eu fiz até agora, pelo amor de Deus, o que foi isso? Que loucura que foi essa nossa vida até aqui? O que eu fui até aqui? Que atitude que são essas? Peraí. Teu Espírito Santo, irmão. Não dê de louco. Não se faça de desentendido. Ai, mas porque foi sem querer? Ai, mas por que isso? Todos nós somos assim, irmão. A hora que o cara perde, a gente quer achar um culpado. Desde Adão foi assim. Agora não vai ser diferente. Pega um menino de 5 anos. Quem quebrou o copo? A mamãe. Ninguém assume. Mas nós somos adultos, maduros. Chegue-se diante a Deus. Peça perdão pelos seus pecados, pelas suas falhas. Converta-se dele. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Mas o que encobre jamais prosperará. Vamos passar por cima disso aqui, é outro dia. Não. Volta. Volte aqui. Dê um bom testemunho. Que hoje nós testemunhamos da cruz do nosso Deus. Do que ela fez por nós, do amor de Cristo por nós. Paulo diz que o amor de Cristo constrange o pecador. Nossa, ele morreu por mim, eu ainda sendo esse trapo de imundície. Você pode se reconciliar com o Senhor. O convite ainda está aberto. Você pode sair daqui hoje e falar, não, eu vou ficar em Jerusalém, ali no meu quarto, até eu ter certeza que eu estou pronto, até que Deus me encha e eu possa sair daquele quarto cheio do Espírito Santo de Deus, que nenhuma palavra atravessada vai me tirar do eixo, do centro, porque antes de ser uma esposa, um marido, um filho, um trabalhador, alguém, eu sou uma testemunha do Senhor. Quantos creem assim? Fique de pé em nome de Jesus.